Vamos hoje retomar. A verdade é que ontem aconteceu isso, né? E hoje também que a gente teve uma pequena quebra aqui por causa dos Hagim, a gente estava no meio de um assunto, então vamos só retomar da onde a gente tinha parado o nosso assunto aqui do Orhot Tzadikim. A gente está falando um pouquinho sobre a Torá. Verdade é que muito importante, talvez um pouquinho mais de conhecimentos gerais que a gente está tendo aqui sobre a Torá. A gente sabe que a gente tem duas Torot, na verdade, não é só uma Torá. A gente tem a Torá, que é a Torá Shebichtav, é a nossa Torá escrita. Isso são os Hamishah Humshei Torá, os 5 livros de Moshe Rabbeinu e todos os infinitos conhecimentos que tem dentro aqui do Hamishah Humshei Torá. E a gente tem também a Torá Shebe'al Peh, a Torá oral, que vai sendo transmitida de professor para aluno, e essa Torá oral, a gente começou a ver na aula passada, que teve um certo momento da história do povo judeu, que os nossos sábios tiveram medo que a gente vai perder para sempre a transmissão dessa Torá, e eles decidiram escrever essa Torá, que é o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, o nosso Talmud. O Talmud se divide em dois, tem dois tipos de Talmud, o Talmud Bavli, que foi escrito pelos sábios que ficaram em Bavel, na Babilônia, mesmo depois que os judeus voltaram do exílio, ainda ficou separado, não foi todo o povo que voltou da Babilônia, a verdade é que foi uma minoria do povo que voltou para Israel, para a reconstrução do segundo Beit HaMikdash, mas a grande maioria acabou ficando na Babilônia. A verdade é que existiam centros de Torá gigantescos na Babilônia, grandes sábios de Torá continuaram com seus ensinamentos, com suas grandes yeshivot, e uma minoria do povo acabou voltando aqui para Eretz Israel, e lá foi feito o Talmud Yerushalmi, que é também toda essa parte da transmissão oral, mas pelos sábios que voltaram para a terra de Israel. Então, eles vão escrever o Talmud, mas a verdade é que vai ser escrito de uma maneira muito codificada. Para quem já teve oportunidade, alguma vez na vida, de estudar o Talmud, primeiro é uma língua estranha, o Talmud é escrito em aramaico, que na época era a língua que as pessoas falavam na Babilônia, mas que hoje em dia é uma língua nova, que a gente precisa aprender uma nova língua antes de começar a estudar um pouco do Talmud. Então, ele ainda continua tendo, de certa maneira, um caráter um pouco oral na transmissão aqui dos conhecimentos, e a ideia era realmente para proteger as informações que a gente tem na Torá. As duas Torot, elas acabam sendo complementares. Tudo que tem na Torá oral, ela precisa ter pelo menos uma indicação na Torá escrita. Então, as mitzvot, em geral, elas vão aparecer na Torá escrita de uma maneira muito compacta, às vezes só é mencionada a mitzvah, e ela é completamente detalhada, com cada partezinha, cada particularidade, cada detalhe da mitzvah. Isso vai aparecer na Torá Shebe'al Peh, na Torá oral. Então, a gente falou na aula passada um pouquinho, né, dessa transmissão, que não é um telefone sem fio, aquela brincadeira de tentar passar uma informação oralmente. Primeiro, estamos falando de gigantes espirituais que sabiam toda a Torá, de cor, de trás para frente, de frente para trás, pessoas que se dedicavam para o estudo da Torá 24 horas por dia, era a vida dele, era toda o motivo da existência deles, era justamente o nosso estudo da Torá. Então, primeiro ponto, estamos falando de gigantes e que não estão brincando como a gente brinca no telefone sem fio, que é engraçado a mensagem chegar toda distorcida. Aqui, mesmo que era proibido ter livros sobre a Torá oral, era permitido que a pessoa fizesse as suas próprias anotações, e depois isso acabou até sendo usado na compilação de todos esses textos, né, da Torá oral. A gente também tem, dentro dessa Torá oral, a gente tem outros trabalhos, como os Midrashim, que também vêm acrescentar outras informações para a Torá.
A gente também tem toda a parte da Kabbalah, que é a parte mais mística, que, infelizmente, o nosso Yetzer Hará faz com que a gente está querendo procurar a Kabbalah antes de estudar o básico da Torá. Quer dizer, antes de conhecer o Aleph Beit, a gente já quer conhecer os segredos da Kabbalah. É como uma pessoa que ele não quer fazer o curso de física, ele quer direto para o doutorado em física. Não vai entender nada, pior ainda, vai entender tudo errado, vai distorcer todos os conceitos. Não adianta a gente tentar pular etapas, a gente tem que fazer a coisa devagarzinho, passo a passo. Kabbalah, Bezrat Hashem, um dia que a gente tem o mérito de conhecer todos esses conhecimentos tão profundos, que também, óbvio, são parte da Torá, e a gente tem que ter esse desejo de estudar toda a Torá, mas que a gente faça isso da maneira correta, no momento correto, com as pessoas corretas, porque tem também muito charlatanismo, muita gente que tem os centros de Kabbalah, toda vez que a Kabbalah ela é exposta, que tem cursos abertos, vem aprender Kabbalah, a gente já tem que acender aqui um sinal vermelho que tem alguma coisa errada. Tem uma regra só para a gente guardar para a nossa vida. Normalmente, quem sabe Kabbalah não fala, e quem fala é porque não sabe. Essa é a regra normal da coisa. Então, a gente falou um pouquinho que começaram a ter épocas difíceis do povo judeu. A Torá oral ela passou por uma primeira fase dela ser escrita através das Mishnayot. O Rabi Yehuda Nassi, que era o presidente, o líder do povo judeu, ele fez esse trabalho maravilhoso, Shisha Sidrei Mishnah, os 6 grupos, né, de Mishnayot, e cada grupo contendo várias Masertot, vários tratados. Então, tem, por exemplo, o Seder Moed. Moed vem falar de todos os Hagim que tem no ano. Então, tem o tratado de Psahim, que fala sobre Pesach, tem o tratado de Rosh Hashanah, tem o tratado de Yomá, que fala de Yom Kippur, tem o tratado de Shabbat. Então, esse é um dos Shisha, Sidrei Mishnah, que fala sobre Moed. Tem o tratado, tem o Seder de Nashim, que falam muitas coisas relacionadas às mitzvot das mulheres. Então, assim, o Rabi Yehuda Nassi fez esse trabalho maravilhoso. Então, só a gente mostrou na última aula, mas eu acho que vale a pena ver de novo. Esse é o formato aqui de uma página de Guimará. Essa página de Guimará, no centro dela, a gente tem a Mishnah e a Guimará. Quer dizer, a Mishnah é a parte mais compacta, que o Rabi Yehuda Nassi, ele colocou isso por escrito, mas ela é extremamente compactada. Depois disso vai vir uma nova geração dos Amoraim. A primeira geração é dos Tanaim, que é da Mishnah. Então, alguns Tanaim famosos, como o Rabi Meir, como o Rabi Akiva, e depois disso vai vir a geração dos Amoraim, do Rove, do Abaye, do Rav, são já uma nova geração que vão fazer a Guemará. A Guemará já é a explicação. Às vezes tem 2 linhas de Mishnah, e dessas 2 linhas de Mishnah vai ter 3 folhas inteiras de Guemará explicando, obviamente de uma maneira muito mais detalhada. Aqui a gente tem do lado de dentro da folha, a gente vai ter aqui do lado de dentro os comentários do Rashi. Então, o Rashi já é uma terceira geração dos Rishonim, que eles são os comentaristas da Guemará, e do lado de fora a gente tem os Tosfotim, que são os netos do Rashi, também da geração dos Rishonim, e os Tosfotim, eles vão muitas vezes fazer um trabalho de comparação entre as várias Masertot. Olha, tem essa informação nesse tratado e uma informação aparentemente contraditória num outro tratado, e eles vão trazer qual é o motivo, que aqui não tem, na verdade, nenhuma contradição, era só uma contradição aparente. Então, isso a gente mostrou na aula passada, e a gente precisa ter um yesod aqui, um fundamento, que é a emunat hachamim, a gente confiar
nos sábios de cada geração, no conhecimento deles, na transmissão deles, porque disso depende toda a nossa Torá. Então, vamos hoje dar sequência aqui nesse conhecimento, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo em cada uma das fases da história do povo judeu. A gente vai ver que a Torá ela já teve os seus momentos de glória e a Torá, infelizmente, vai ter muitos momentos de abandono. Talvez hoje em dia a gente está recuperando um pouquinho o prestígio da Torá, cada vez mais pessoas estão procurando o estudo da Torá, o comprometimento com a Torá. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa voltar para os tempos áureos do estudo da Torá. Então, Viachar Beis-Din Shel Ravashi, então, depois o Beis-Din do Ravashi, Bimei Bno, então, nos dias do filho do Ravashi, Nitpazru Israel, Pizur Gadol Bekol Aratzot, o povo judeu foi espalhado por todas as terras do mundo. Então, um dos maiores perigos da perda da nossa Torá justamente foi o exílio, quando o povo judeu foi espalhado pelos 4 cantos do mundo. Veigiu leksavot uleim rehokim, e os judeus chegaram nos confins do mundo. Então, hoje em dia, a gente brinca, né, que onde tem Coca-Cola tem algum judeu também que está morando lá. Coca-Cola tem no mundo inteiro e o povo judeu também, espalhados nos 4 cantos do mundo, até mesmo em ilhas distantes, em lugares que talvez nem tenha uma população muito grande, mas o povo judeu acabou sendo espalhado. Isso é parte das profecias de Deus. Se a gente não andasse nos caminhos corretos, a gente vai ser espalhado no mundo inteiro. Isso também está associado com o nosso trabalho de ser uma luz para as nações do mundo. Veravtak Tatabaulam também foi uma época que começou a ter muitas guerras, muitas lutas pelo mundo inteiro. Venishtabshu Advarim Begiasot, e muitas pessoas foram sendo mobilizadas para as guerras, para manifestações. Benitmaet Talmud Torá, infelizmente começou a diminuir o estudo de Torá no mundo. Velon Nichnesu Israel lilmod beyeshivoiserem alafim berevavot kmo shaya mikodem. E anteriormente a gente tinha milhares, dezenas de milhares de judeus que frequentam as sinagogas, que vão estudar. Agora as pessoas desapareceram da sinagoga. Ela mitkabtzim yeridim. Alguns poucos se reuniam nas sinagogas. Ve ashridim asher Hashem kore bechol ir vair o bechol medina va medina. Alguns poucos shridim, alguns poucos remanescentes que vão segurar a Torá e vão manter a transmissão dela em cada país, em cada cidade. Veoskim ba Torá, aquelas pessoas que vão ser o elo de transmissão da Torá daquela geração. O Mevinim Beribureia Rahamim Kulam, e eles entendiam todas as compilações, toda a Torá que tinha já sido escrita pelos nossos Tanaim. Veiodim Mehem Mitzvot Asher Tzivá Adonakol Baruhu, e eles conheciam com detalhes todas as mitzvot que Hashem ordenou para a gente. Então, aqui a gente já está percebendo que é uma época que a Torá está lá embaixo, que poucos vão ser os responsáveis por manter a Torá no mundo, e com certeza, de novo, estamos chegando numa época de perigo, de perda da Torá, mesmo que a Torá está escrita. Se pouca gente se ocupa com ela, se pouca gente dedica a vida, tem um grande risco dessa Torá ela se perder para sempre. Ahar Amoraim, Amdu Geonim, depois dos Amoraim, se levantaram os Geonim. Geonim é uma geração intermediária entre os Amoraim que escreveram a Guemará e os Rishonim, que é o Rashi, o Rambam, o Tosafot. Asher Yadu Kol Talmud, os Geonim sabiam todo o Talmud. Bavli ve Yerushalmi, tanto o Talmud da Babilônia quanto o Talmud de Eretz Israel. Vecifra, Vecifri, Vetosefta, e todos os trabalhos de todos os grandes sábios que juntaram as explicações da Torá.
Vehem otziu laor alumoisav shela Talmud, e eles voltaram a trazer à luz todos os grandes mistérios da Torá, todas as coisas ocultas da Torá, o Beru Inanav, eles explicaram todos os assuntos, Lefiche Derech Talmud, Amok Meod, porque o Talmud ele é muito profundo. Então, de novo, eu sei que para quem nunca estudou Talmud, é difícil da gente imaginar, mas muitas vezes numa yeshiva, eles passam a semana inteira estudando uma folha de um livro. Então, quer dizer, difícil. Quanto tempo a gente leva para ler uma página de um livro? A gente leva, às vezes, 5 minutos, até menos do que isso, para ler uma página de um livro. Às vezes, nas yeshivot, se passa mais de uma semana estudando uma única folha de Guemará, porque é muito profundo, todos os conhecimentos que estão lá dentro. Veod, Shehu Belashon Arami, e tem mais um problema, que o Talmud está escrito na linguagem em aramaico, Orev im Leshonot Ahirot, e ainda misturado com outras línguas, Lefi Shotá Lashon Aitabrurá Lekulam Bebavel, Beet Shehubara Talmud, porque era língua fluente em Bavel, quando eles escreveram o Talmud. Aval Bechar Mekomot, mas nos outros lugares, por exemplo, mesmo em Eretz Israel, as pessoas não conheciam essa linguagem do aramaico. O Bimei Agionim Asher Bebavel, Lo Ayu Makirim Otá, Alashon, Ache Ilmedu Otá. Então, na época dos Geonim, eles não eram grandes conhecedores de aramaico. Quem quer estudar Talmud, antes de tudo, tem que começar a aprender uma nova língua, que nem hoje é obrigado, a gente tem que estudar inglês para poder se virar. Para quem queria poder estudar Torá, tem que estudar aramaico antes de tudo. Veshelot rabot hayu shoalim anshei kol ir vair lekol gaon shaya beimehem, e as pessoas das cidades procuravam os geonim para fazer perguntas para eles, e eles respondiam todas as perguntas. Lefaresh lahem dvarim kashim shebatalmud, eles explicavam todos os pontos difíceis que apareceu no Talmud, Vehem hayu meshivim lahem kefi chokhmatam, e eles respondiam e explicavam de acordo com o seu nível de sabedoria gigantesco. Veotam ashoalim hayu mekaptzim matshuvot veosim mehem sfarim leavim bahem, e as pessoas que faziam as perguntas, eles acabavam transformando as perguntas em livros. Então, pessoas se dedicaram para juntar todos os tipos de perguntas e as suas respostas e faziam disso livros. Hoje em dia, a gente tem muitos livros que são chamados de shut. O que é um shut? Shelot utshuvot. Perguntas e respostas. Até na Halachá, tem muitos livros escritos dessa maneira, com essa estrutura, com perguntas e respostas que foram feitas para grandes sábios do povo judeu. Gam Hibru Ageunim Shebechol Dor Vador Hiburim Lebaira Talmud. Também os Geonim se dedicaram para escrever livros que explicam o Talmud. Mehem Mishepiresh Alachot e Hidot. Alguns se dedicaram para explicar um pouquinho as Alachot, estavam mais dedicados para a parte das leis. O Mehem Misheperesh Prakim Ehidim Shenit Kashu Beyamav. Outros dedicaram para certos capítulos específicos que eram um pouco mais difíceis de entender. O Mehem Shepiresh Masertot Darim, e outros dedicaram para um trabalho mais abrangente, explicar tratados inteiros, explicar Darim inteiros, do Shishá Sidrei Mishnah, dos 6 grupos da Mishnah. Grupos inteiros eram explicados nos livros daquela época. Veod Hibru Alahot Psukot Bainana Isur Vaeter Veahiu Veaptur Bedvarim Shashatzrim Lahem. E eles também começaram a fazer um trabalho muito importante. Para você estudar o Talmud e sair do Talmud com alguma coisa na prática era muito difícil, porque, como a gente já explicou, o Talmud ele é todo construído com discussões que a gente chama de Mahlokot. Então, todas essas disputas, esse Rav opina isso e aquele Rav opina aquilo, e a Guemará deixa em aberto, né? O Talmud deixa isso em aberto.
Então, foi necessário também muitos trabalhos voltados para Alahá, é o que a gente chama do Psak Alahá. Psak é um corte. Olha, tem 5 opiniões sobre esse assunto, vieram Rabanim e fizeram um corte, um Psak Alahá. A lei tem que ser feita dessa maneira, de acordo com essa opinião, obviamente com um nível de sabedoria incrível, para decidir se vai como esse ou se vai como esse, e é o que a gente tem hoje em dia, a nossa grande obra chamada Shulchan Aruch. Isso, a verdade, Shulchan Aruch vai vir bem depois, mas é o nosso código de leis já muito mais mastigado, como a gente deve cumprir as mitzvot na prática. E, principalmente, eles fizeram livros com coisas, com mitzvot que eram necessárias para aquele momento. Que deixeiu krovim lemada mishenu yachol lared lired leamkosh el Talmud. Para que, pelo menos, as pessoas que não podiam se dedicar de uma maneira mais profunda para conhecer o Talmud, pelo menos eles vão conhecer a Alahá, eles vão saber como cumprir as mitzvot na prática, que é o que a gente, talvez um dos pontos mais importantes do nosso estudo, que o estudo ele seja transformado em atitudes na prática. Isso tanto na área da Alahá, quanto também na área do Mussar, né, do autoaprimoramento. Não adianta só a gente estudar se o estudo não se transformar em uso prático, para eu me transformar numa pessoa melhor, para eu cumprir exatamente, com todos os detalhes, o que Deus quer de mim. É para isso que serve a gente estudar. Então, assim, os sábios começaram a preparar para as futuras gerações como estudar e colocar essa Torá na prática. Agora, vamos começar a falar um pouquinho da época dos Rishonim. Os Rishonim, que, principalmente, vamos citar os mais famosos, o Rambam, que é o Maimônides, o Ramban, que é o Nachmanides, o Rashi, os Tosfotim, que são os netos do Rashi. Então, esses são os Rishonim mais famosos. O Rosh, que também é um dos grandes poskim que dedicaram a vida para fazer a Alahá, para transformar o Talmud em livro de Alahá. Então, vamos ver um pouquinho o que o Rambam, o Maimônides, ele fala na introdução do livro dele, a obra dele, uma das obras mais famosas e mais completas da Torá, chamado Mishneh Torá. Mishneh Torá é o livro de Alachot do Rambam. Por que essa obra ela é tão incrível? Se a gente falou que, por exemplo, tem uma outra obra fundamental chamada Shulchan Aruch, a nossa mesa posta, que seria a tradução literal. O que quer dizer uma mesa posta? Está organizado as alahot de uma maneira que a gente pode realmente degustar a Torá como uma mesa posta de uma maneira bonita, de uma maneira gostosa. Assim, o Shulchan Aruch tenta trazer para a gente as leis do nosso dia a dia. Mas o Shulchan Aruch ele se dedicou para as leis que ainda são vigentes, que ainda se aplicam para os nossos dias. O Rambam ele foi além disso. Ele tem um livro chamado Mishneh Torá, que, na prática, a tradução seria a repetição da Torá. Ele, nesse livro, ele fala todas as leis da Torá, inclusive o que não se aplica mais hoje em dia, leis relacionadas com os korbanot, os sacrifícios, leis relacionadas com o rei de Israel, que hoje em dia a gente não tem o rei de Israel, ele tem até a alahot do Mashiach. Então, coisas que, por mais que hoje em dia ainda não são na prática, vão voltar a ser, Bezrat Hashem, hoje, que chegue o Mashiach e a gente possa voltar a fazer a nossa vodá, o nosso serviço de maneira completa. Mas o Rambam, quando a gente precisar das leis práticas do Beit HaMikdash, do rei, do Mashiach, tudo isso já tem o trabalho pronto e maravilhoso do nosso Rambam, do nosso Maimônides. Então, assim ele fala na introdução do livro dele, Vezoi Melechet Hashem, esse é o trabalho que a gente faz para Hashem, She'asuba Kol Geonei Israel, Miyom Shehubra Agmará, Adzmanzé, que fizeram gigantes do povo judeu, desde o momento que a Guemará foi escrita,
até os dias do Rambam, Shehi Shanash Minit Ahar Mea Vaelev Lechurban Abayit, que são 1108 anos desde da destruição do nosso Beis Hamikdash, Vehi Shnat Arbaat Alafim Vetesha Meot Shloshim Vesheva Lebriat Olam, que é o ano 4.937 do calendário judaico. No calendário não judaico, o ano 1177 da Era Comum. Então, já passaram mais de 1000 anos da destruição do Beis Hamikdash. O Bisman Hazé, Takfu Atzarot Yeterot, e nesse tempo começaram a aumentar cada vez mais os sofrimentos no mundo inteiro, e em particular no povo judeu. Ve Darka Ashaa Etakol, e começou realmente a ter momentos muito difíceis para o povo judeu. Ve'avda Chochmat Chachamim, os nossos sábios, eles perderam a sua sabedoria. O Binat Nevoneino Nistará, e o nosso entendimento se ocultou. Lefiha Otama Perushim Ve'alachot Yatchuvot Shehibru Agionim. Então, todo aquele trabalho, todos aqueles livros que os Geonim eles tinham escritos, Veraú Shem Dvarim Mevoarim, que para eles eram coisas muito fáceis de entender, estava muito bem explicado. Nitkashu Beyameinu. Então, na época do Rambam, as pessoas começaram já a ter dificuldade para trabalhar, para entender esse trabalho da geração anterior. Ve'en mevim minyanehem karaui ela meat bemispar. E pouquíssimos entendiam da maneira correta, da maneira profunda, o trabalho dos Geonim. Ve'en tzarich lomar a Gemarat ma, quer dizer, se eles não entendiam nem o trabalho dos Geonim, muito menos a própria Gemará. Vê a Bavlit ve a Yerushalmi, tanto o Talmud Bavli quanto o Talmud Yerushalmi, vê Sifra, vê Sifri, vê a Tosefta e todos os outros trabalhos da época dos Tanaim, Shechem Tzrihim Dat Rehavá, vê Nefesh Chachamá, os Manaroch, que precisam de um entendimento muito largo e precisam de muita sabedoria e muita dedicação. Então, tudo isso era realmente para aquela geração dos Rishonim. A grande maioria não conseguia mais estudar o Talmud e entender. Ve'aharkar ivada mehem aderech anechoná bedvarim asurim ve'amutarim. E através desse estudo, eles poderiam saber o que é permitido, o que é proibido, o shear de Torá, Eihu, e todos os outros assuntos, todas as outras leis da Torá. Então, quer dizer, aqui, de novo, temos um problema, porque se eles não entendem a Torá direito, voltamos a correr o risco de ter uma perda da Torá, das pessoas começarem a cumprir as mitzvot de maneira equivocada, como infelizmente aconteceram muitas vezes na história do povo judeu, quando os nossos inimigos, e às vezes até mesmo inimigos internos, como aconteceu na época dos Tzdukim, os saduceus, que não aceitavam a Torá oral, então eles tentavam cumprir a Torá escrita ao pé da letra, mesmo que disso saíam coisas absurdas, desvios completos, e os Tzdukim, infelizmente, conseguiram puxar e afastar muitos judeus dos caminhos da Torá. Então, aconteceram na história épocas que os judeus se afastaram muito do cumprimento correto da Torá e das mitzvot. O Mipnei Zé Niarti Hatzniani. Então, o Rambam falando, por isso eu despertei, ele levantou que nem um leão, Moshe ben Mamon Asfaradi, o Moshe ben Maimon, o Maimônides, os Faradi, ele vivia na Espanha, no Egito, ele era uma pessoa muito importante, ele era conselheiro do rei, mas mesmo assim ele dedicava a vida dele para o estudo da Torá. Ve Nishanti Alatzur Baruhu, e eu me apoiei na rocha de Deus, quer dizer, eu me apoiei em Hashem,
Ubinoisi becholeilo asfarim, e eu me aprofundei muito em todos esses livros antigos, veraiti lechaber dvarim, amitbarerim mikoleilo achiburim, e eu resolvi dedicar minha vida a esclarecer todo esse tipo de conhecimento, bainyan asur veamutar, no que é permitido, no que é proibido, veatame, veatahor, o que é puro e o que é impuro, imshear bnei a Torá, com todos os outros ensinamentos da Torá, kulam belashon brurá, vederech tzara, tudo isso com uma linguagem clara e de uma forma compacta, concisa, sem me alongar muito. Achetehe Torá shebealpeh, kulos durá befiakol. Olha qual era o sonho do Rambam, que toda a Torá oral tivesse, as pessoas soubessem elas de uma maneira muito clara, muito organizada, de cor. Esse era o sonho do Rambam. Beló kushial, beló piruk, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de omissão. Lo zé omer berrou, o Zé berrou, sem que um falasse assim, outro falasse assado. Elo dvarim brurim, que todo mundo entendesse de uma maneira clara. Krovim nechonim al pi mishpat, asher itbaer mikoleilo ahiburim, veaperushim animtzaim imot rabbeinu akadosh, veadacham, para que todos os ensinamentos, desde o Rabi Yehuda Nassi até os nossos dias, tudo tivesse muito claro, muito organizado e fosse acessível para todas as pessoas. Olha o que eram os grandes líderes do povo judeu. Esse é o sonho do Rambam, que a Torá ela seja inteira, acessível e entendida por todo o povo judeu. Aicheyu kola dinim gluim lekatanu legadol, até que todas as leis estejam muito claras e reveladas, tanto para quem é pequeno quanto para quem é grande. Bedin kol mitzvah o mitzvah, o bedin kol advarim she tiknu chachamim unevim. E, de acordo com todas as leis, também que os nossos sábios decretaram e os nossos profetas decretaram. Quer dizer, fora as leis da Torá, a gente sabe que a gente tem muitas leis de Rabanan, as nossas leis rabínicas. Então, tudo isso que tivesse claro, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de discussão, que o povo judeu pudesse cumprir tudo da maneira correta. Klaloshel davar, qual é a regra da coisa? Que deixa lo yadam tzarich lechibur acher baolam midin medinei Israel, ela yechibur zeh mekabetz la Torah shebealpeh kulo. Olha qual é o sonho do Rambam, qual é o plano dele, que a pessoa, através do estudo do Mishnah Torah, dessa obra do Rambam, ele não precisa estudar mais nada, porque isso já inclui todos os conhecimentos da Torá Shebealpeh, da Torá oral, Imatakanot ve'aminhagot ve'agzerot she'asu mimot Moshe Rabbeinu ve'ad chibur haGemará, incluindo também todos os decretos rabínicos que foram feitos desde os dias de Moshe até o momento que a Gemará foi escrita. Então, quer dizer, isso inclui todo o Talmud e tudo que veio também antes do Talmud, que foi decretado pelos sábios, como Moshe Pirshulanu Ageunim, Bechol Chibureichem, Vechibru Achara Gemará, como também todos os conhecimentos dos Geonim que explicaram a Gemará, Lefiha Karat Shem Riburzé, Mishneh Torah. Por isso que o Rambam deu o nome desse livro de repetição da Torá, Lefi Shadam Kore Batorah Shebirtav Chilá, Ve'aharkach Kore Bazé, porque primeiro a pessoa deve estudar os 5 livros da Torá escrita, e depois ele vem estudar o livro do Rambam como uma revisão de tudo que ele estudou na Torá escrita. Veiodea Mimeinu Torah Shebealpeh Kulá, ele vai saber toda a Torá oral, Ve'en Tzarich Likrot Sefer Acher Beinechem, e ele não precisaria de nenhum outro livro de Torá. Olha só qual é o grande sonho do Rambam, um livro que resume toda a Torá Shebealpeh.
toda a Torá oral, alguém que estuda os 5 livros da Torá e mais o livro do Rambam, ele teria domínio de toda a Torá. É isso que ele dedicou a vida inteira para escrever. Ve'achar kach amad Rabbeinu Moshe Mikutzi, e depois disso se levantou o nosso Rav Moshe Mikutzi, Vehiber Sefer Ahel, e ele compilou uma outra obra, Veliket Meoto Sefer Shel Maimoni, Vehiber Alav Shear Dvarim Shel Achronim, e depois foram sendo acrescentados, depois do Rambam, foram sendo feitas novas obras que foram acrescentando os novos decretos e ensinamentos dos nossos sábios. Vechen Hibru Rabbanim Rabim Psakot, também começaram a surgir muitos livros de Alahá, de como cumprir a lei, Kegon Arokeach, Rabbi Eliezer Mimitz, Avia Ezri, Or Zarua, são grandes obras que se dedicaram justamente para Alahá. Vechen Asur Rabim Rabim, e assim, Rabbanim Rabim, assim também muitos sábios quiseram deixar sua contribuição. Kol echad chiber sefer lefi ma shera'a inyanei ador she'abo. Cada um escrevia livros que eles percebiam que a sua geração precisa desse livro. Então, cada um vai sentindo aonde são as necessidades específicas da sua geração e fazia um livro sobre esse assunto. Kiraú shenit matá be'avonoisenu rabim Yediata Talmud, porque eles foram percebendo que cada geração vai perdendo um pouco do entendimento do Talmud. E as pessoas já não conseguiam mais estudar Gemara, eles só sabiam as alahot dentro dos livros de Alahá e não do Talmud. Vegam Rabbeinu Shlomo Alav Shalom, e aqui vai entrar um dos nomes mais importantes da história do povo judeu, Rabbeinu Shlomo. Quem é o famoso Rabbeinu Shlomo? Shlomo ben Yitzhak, o nosso famoso Rashi. Então, por que o nome Rashi? Na verdade, Rashi não é o nome dele, Rashi são as iniciais de Rav Shlomo Yitzhak. O Rav Shlomo, filho de Yitzhak, que é o nosso famoso Rashi, o maior, o mais abrangente comentarista de toda a Torá. Só para ter uma ideia, o Rashi não faleceu muito velho, o Rashi faleceu na idade de 60 anos. O Rashi comentou toda a Torá escrita, toda a Torá oral. O Rashi comentou todo o Tanakh, Neviim e Ktuvim também, e ele não tinha Rashi, ele não tem o Rashi para ajudar ele nos comentários. Então, olha a grandeza do trabalho do Rabbeinu Shlomo, nosso famoso Rashi, e a contribuição gigantesca. Não existe hoje em dia, para quem está acostumado a estudar Talmud, não existe estudar Talmud sem Rashi, porque o Rashi é Pshat Pashut, a explicação mais simples, o entendimento mais simples do Humash, dos 5 livros da Torá, o entendimento mais simples do Talmud. Então, a gente não existe estudar a Torá sem Rashi. O Rashi, ele é o nosso guia principal para conseguir entender a Torá. O Rashi percebeu na geração dele uma diminuição da sabedoria das pessoas. Sheayu adorot be'avonoisenu arabim mitmaetim ve'orhim, e infelizmente eram gerações de estudiosos que estavam cada vez mais diminuindo, de novo, uma nova fase do povo judeu, onde pouquíssimas pessoas se dedicam para a Torá, pouquíssimas pessoas, eles dedicam a vida deles só para a parte sagrada. Ve'alken mitorer libo lefaresh Talmud lelamed bnei Israel dat. E ele se levantou como um leão, ele botou no coração que ele tem uma missão sagrada de explicar toda a Torá, com todos os comentários dele, que vêm de uma maneira, muitas vezes, extremamente compacta, mas o Rashi é muito preciso na explicação de toda a Torá.
Ve'ahar kach amdu yotzei Yericó. Depois disso se levantaram aqueles que saíram do colo do Rashi. Quem são aqueles que saíram do colo do Rashi? São os Tosfotim, os netos do Rashi, eram grandes estudantes de Torá. Por exemplo, alguns Tosfotim mais famosos, Rabbeinu Tam, o Ri, Rabbeinu Yitzhak, o Shear Abanim, o Pilpul Gadol, e eles fizeram grandes discussões. Então, como a gente falou, o trabalho dos Tosfotim é completamente diferente do trabalho do Rashi. O Rashi vem explicar Pshat Pashut, o entendimento mais simples de tudo. Os Tosfotim, eles vêm fazer discussões, olha, esse tratado e aquele tratado. Então, é um tipo de trabalho completamente diferente. Be'eshivato shel Rabbeinu Yitzhak. Então, tudo isso acontecia no centro de estudos que era coordenado pelo Uri, o Rabbeinu Yitzhak, Sheaya Bala Tosafot, que ele era como o Tosafot chefe, aqui o mestre dos Tosfotim. Vesham hayu gdolim, kegon Rav Shimshon, Mishantz, Shehiber gam ken Tosafot. Também tiveram outros gigantes, o Shimshon Mishantz, que também escreveu Tosfotim, Levad Misharei Talmidim, Sheayu Lerov Meod, e fora outros muitos Talmidim, quer dizer, mais uma vez, a Torá voltou a florescer, muitos alunos de Torá se dedicavam para o estudo, Vehem Hayu Giborim Batorá, eles eram os valentes da Torá, Veaya Levavam Gadol Meod, o Patuach Keulam, e eles estavam com o coração deles aberto como um salão, Velamdu Be'ese Gadol, eles voltaram a se dedicar muito para o estudo da Torá, o Masru Nafsham ala Torá, eles entregavam a sua vida pelo limud da Torá, Veiadua Beloyun Kol Talmud Pirush Rashi Betosafot. Então, todo mundo sabe que não existe estudar a Torá, estudar o Talmud, sem estudar os comentários do Rashi e os comentários dos Tosfotim. Isso é o básico em qualquer yeshiva do mundo, a pessoa aprender a estudar o Talmud com comentários do Rashi e com comentários dos Tosfotim. Ve'ahar kach be'avonoteinu arabim, mas depois disso, por causa também das nossas muitas transgressões, Rabu Atzarot voltaram a ter muitos sofrimentos no mundo. Então, estamos falando aqui, o Rashi e os Tosfotim, eles viveram na França e voltaram a ter sofrimentos. Começou, infelizmente, estamos falando de 1100 anos, mais ou menos, da Era Comum, e vai começar a ter toda aquela época sombria da humanidade, a época da Idade Média. Os judeus começaram a ser perseguidos naquela época. Venitmatua yeshivot, começaram a diminuir novamente as yeshivot no mundo. Veayu otam atosafot achronim kveidim aleichem velo yachlu laset. E os últimos tosfotim começou a ficar muito pesado para eles e eles já não conseguiam mais carregar. O Bog Dolim Aherim vekitzru atosafot ahem, e vieram outros sábios e começaram a encurtar um pouquinho mais aqueles Tosfotim, Kol Echad Kefi Chokhmato, cada um com a sua sabedoria, Leakel Leanchei Doro Alimut. De novo, as pessoas já não conseguiam mais entender nem o que os Rishonim tinham explicado, ou o que os Rishonim tinham explicado já não é mais suficiente para entender a Guemará. Olha o que é a queda das gerações, olha como, infelizmente, cada geração vai perdendo e perdendo pela própria queda espiritual de cada geração e também por tudo que estava acontecendo na geopolítica e todas, em especial, todos os acontecimentos que envolviam o povo judeu. Ve'adaim bayamim ahem ayu bekim bechol Talmud. Ainda naquela época, tinham pessoas que são expert, que dominavam todo o Talmud, ve'ayu yodim a mitzvot mitoch Talmud, e eles não precisavam de livros de Alahá, eles conseguiam saber as mitzvot
estudando o Talmud, até que aconteceu, infelizmente, no ano de 1391, os judeus foram expulsos da França, uma das centenas de expulsões que os judeus passaram na Europa. Praticamente não teve nenhum país da Europa onde os judeus não sofreram algum tipo ou de perseguição ou de expulsão. Essa época, aquela época que começava a ter os libelos de sangue, que os judeus eles são acusados de matar crianças para tirar o sangue e fazer matzot. Toda vez que tem algum crime na cidade, sempre a culpa recai sobre os judeus. Então, se juntavam em turbas violentas para matar judeus, para incendiar as casas. Eles assassinavam, eles batiam. E, infelizmente, isso era algo constante que aconteceu na história do povo judeu durante toda a Idade Média. Shesham Hayum Mahzikim Batorá, quer dizer, o grande centro de Torá do mundo, que era a França, a terra do Rashi, a terra dos Tosfotim, os judeus estão sendo expulsos de lá. De novo, recai no mundo o medo que a Torá ela vai ser perdida. Verrayu Lomdim Be'ese Gadol era o centro onde as pessoas estudavam com muito esforço, com muita dedicação. Keinan Sheasur Rishonim Bimei Chochmei Talmud. E os Rishonim, a dedicação deles, o estudo deles é comparado com o estudo dos sábios da época do Talmud. Então, são pessoas muito especiais, muito iluminadas. Sheaya Ikar Limudam, Larzora Talmud Kedele Kayem, Mashamru Veshinantan Levanecha. E o trabalho principal deles é o estudo e a revisão constante do trabalho, do estudo. O tempo inteiro tem que estar estudando e revisando, estudando e revisando. Como está escrito na Torá, Veshinantan Levanecha, você vai ensinar para o seu filho, mas a linguagem Shinun, Shinun é uma repetição, você vai ensinar através da repetição. Quando a gente estuda muitas vezes alguma coisa, a gente guarda. Muitas vezes as pessoas reclamam, Rav, mas eu não consigo lembrar nada. O que eu faço para lembrar? Só tem um jeito, estudar muitas vezes. Eu lembro no Yeshiva, tinham alunos que levavam a coisa tão a séria, ele, toda vez que ele estudava de novo a mesma página, ele fazia uma marquinha. Eu cheguei a ver Gemarot com 40, 50 marcas, que o aluno fez Hazará. Ele voltou àquela página 30, 40 vezes para conseguir guardar no coração. Veio uma vez, na escola onde eu dou aula, levar um rapaz, deve ter 20 anos, 21 anos, filho de um dos grandes rabanim aqui da nossa cidade, Baruch Hashem, rapaz muito, muito jovem. Ele tinha acabado de fazer o sium de um tratado, ele terminou de estudar um tratado inteiro da Torá e o Menael, o diretor da escola, levou ele um dia para a nossa sala de aula. O rapaz entrou e ninguém entendeu por que o diretor trouxe esse rapaz lá. E aí o diretor ele deu um livro, o livro do Talmud para a gente, falou para cada aluno da classe, olha, abre em qualquer página e lê uma linha. E esse rapaz vai falar em que página que está escrito isso. Eu tinha na época, eu acho que eram 12 alunos que estavam na minha sala de aula, 12 vezes os alunos abriam uma página qualquer, eles liam uma linha qualquer e o rapaz, em alguns segundos, ele falava em que página que estava escrito, as 12 vezes ele acertou em cheio. Algumas vezes ele falou, peraí, lê mais uma linha, porque essas palavras aparecem 2 vezes na Guemará, então eu não sei qual das 2 que você está lendo, lê mais uma linha para eu saber aonde está. Então, os alunos ficaram assim de boca aberta, são meninos de 10, 11 anos de idade, eles não acreditaram. Então, o diretor perguntou para o rapaz quantas vezes você estudou essa Guemará. Ele falou que pelo menos cada página, de 10 a 15 vezes, ele estudava e ele repetia, e mais uma vez, para ter esse nível de entendimento e saber de cor. Praticamente ele sabe de cor um tratado inteiro do Talmud. Só para ter ideia,
o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha, que foi um dos maiores legisladores da geração passada, ele viveu nos Estados Unidos, ele estudou na Europa e depois ele viveu nos Estados Unidos, ele é um dos grandes responsáveis pelo florescimento da Torá nos Estados Unidos, ele estudou todo o Talmud inteiro, todos os tratados, são quase 60 tratados, ele estudou 300 vezes cada um dos tratados. Ele estudou o Shulchan Aruch, o nosso código de leis, que são também 20 livros, 20 e poucos livros gigantescos, ele estudou 400 vezes. É a única maneira da gente estudar e colocar o nosso estudo no coração quando a gente revisa. Muitas vezes a gente escuta alguma coisa e no dia seguinte já esqueceu. Por quê? Tem que revisar. É a única maneira da gente colocar as coisas no nosso coração. Sheiu divrei Torah mehudadim bepicha. E essa era a maneira que eles faziam para que o estudo da Torá tivesse afiado na boca deles. Sheim shalcha adam davar al tegamgem tomar lo. Para que eles estavam num ponto que qualquer um que fizesse uma pergunta, eles não gaguejavam, eles dão a resposta imediatamente. Eila emor lo miad, eles falavam a resposta sem precisar parar para pensar. Que iefsharhu sheyu amitzvot shnunot umezumanot befi adam leashiv lashoel imlo berov hazarot, porque não tem como a pessoa ter a Torá inteira clara na cabeça dele a ponto de responder qualquer tipo de pergunta, a não ser pela repetição do estudo o tempo inteiro. Isso que fazem os grandes rabanim. Se a gente vai visitar um dia Bezrat Hashem, quem tiver Isdamnut, quem tiver oportunidade de ouro, de visitar um grande Rav como o Rav Chaim Kanievski Shlita, talvez o maior da geração, um dos maiores da nossa geração, ele vai estar, você vai entrar na sala, ele vai estar lá estudando a Guemará. Espera aí, primeira vez que ele está estudando, certeza que já estudou 100, 200, 300 vezes aquela mesma Guemará, certeza que ele já sabe de cor cada palavra. Olha que coisa incrível. Os nossos sábios contam para a gente como era a prova antigamente para entrar numa yeshivá. Nessa época dos Rishonim, como era a prova para entrar numa yeshivá? O rabino, ele abria uma página qualquer da Guemará, ele pegava um ponto da Guemará e ele apontava aqui, ele colocava uma agulha em um ponto da Guemará, e o aluno, para ser aceito na yeshivá, ele tinha que falar naquele ponto quais são todas as palavras, qual palavra que aparece exatamente naquele ponto em todas as folhas da Guemará. Olha que nível de conhecimento, como que alguém pode saber a posição de cada palavra? Ele tem que estar como uma fotografia na cabeça dele, todas as páginas da Guemará. A única maneira é estudando e repetindo. Não tem outra maneira. Está explícito aqui no Orchot Tzadikim. Se alguém quer saber a Torá, não adianta escutar uma vez, a gente esquece. A gente vê isso nos Hagim, a gente estuda todas as alahot, e é impressionante. No ano seguinte, a gente já esqueceu tudo. Tem que estudar tudo de novo, se a gente quer guardar isso no coração, como Sheamar, como está escrito no Talmud, Eino dome misheshone pirko mea peamim, le misheshone oto mea vechad. Não se compara aquele que estuda 100 vezes o Talmud com aquele que estuda 101 vezes. Quer dizer, uma vez a mais já faz toda a diferença. Tem uma vez um colega de escola do grande Gaon de Vilna, o Rav Eliyahu de Vilna, Zeher Tzadik Libraha, ele é chamado de Gaon. Ele é um Aharon, na verdade, ele viveu há mais ou menos 500 anos atrás, mas ele era chamado de Gaon, do mesmo jeito que os Geonim, nessa época aqui do Talmud, e ele tinha um conhecimento, ele sabia toda a Torá de cor, qualquer palavra. Quantas vezes está escrito na Torá
a palavra X, ele sabia, ele não precisava parar para pensar, em alguns segundos ele te falava quantas vezes cada palavra está escrito no Humash, está escrito no Talmud, era uma coisa incrível. Então, uma vez um amigo dele de escola, que não era tão grande quanto ele, perguntou para ele, qual que é o teu segredo? Como que você sabe tanta Torá? Você virou alguém tão grande? Então, Gaon Mivilna respondeu para ele, olha, você acredita no ensinamento da Guemará que aquele que estuda 101 vezes não se compara com aquele que estuda 100 vezes? E o amigo dele falou, claro que eu acredito. E o Gaon Mivilna falou, eu não só acredito, eu fiz isso. Quer dizer, não tem outra maneira a não ser estudar e repetir e estudar mais uma vez. Bezrat Hashem, essa é a maneira que a gente tem de guardar toda a Torá no coração. A gente tem que, o tempo inteiro, ter essa vontade de estudar, de saber, de conhecer, para a gente poder colocar toda essa Torá na prática e, principalmente, nunca esquecer que a Torá tem que transformar a gente em pessoas melhores. E Bezrat Hashem, dessa maneira, que a gente possa se transformar em grandes conhecedores da Torá, para a gente poder cumprir a Torá e transmitir a Torá com uma Torá fidedigna também para as futuras gerações. Shavua Tov para todo mundo.